Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor e, dando sequência ao assunto deste trimestre, cujo tema é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estaremos estudando hoje a lição de número 8, cujo título é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O nosso textuário diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20, e o textuário nos diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa leitura bíblica se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 20 ao 22, e Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Estarei lendo porque esta leitura é que dá base para o nosso comentário de hoje. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então a nossa lição está baseada nestes dois textos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Igreja esta que não apareceu como que de improviso na história. A igreja de Cristo, ela já estava planejada. A igreja de Cristo já foi planejada desde a eternidade. E nós podemos ver isto através dos muitos símbolos. Mesmo no Antigo Testamento, nós encontramos muitos símbolos da igreja. Porém, a igreja veio a ser manifestada ao mundo através de Jesus Cristo. Jesus, ele foi quem fundou a igreja. Ele fundou a igreja e, a partir de então, a igreja ela aparece de forma mais explícita no Novo Testamento. Mas, como eu disse, a igreja foi planejada por Deus já na eternidade. E nós conseguimos enxergá-la através de símbolos e figuras. E na lição de hoje estaremos falando exatamente desta igreja que foi planejada na eternidade e que veio a ser fundada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro tópico, um santuário judeu. O templo judeu, ou mais conhecido como o templo de Salomão, isto porque foi Salomão quem construiu o primeiro templo. Templo este que era para os judeus o símbolo do exclusivismo, do povo de Deus. Isto porque no templo
só entravam os judeus. Os gentios não tinham acesso a eles, aos gentios, era negada a entrada ao templo. Eles não podiam entrar no templo. Os judeus eram exclusivistas quanto a isto. No entanto, com a morte de Jesus Cristo, com o sacrifício de Jesus Cristo, esta inimizade que existia entre os judeus e gentios, essa inimizade ela caiu. Jesus, com a sua morte, ele derrubou a parede da separação, e a sua morte veio então reconciliar ambos os povos. Glória ao nome do Senhor. Assim sendo, com a reconciliação entre os dois povos, judeus e gentios, todos aqueles ritos que eram praticados no Antigo Testamento, todos os rituais, todas as cerimônias foram desfeitos, e a inimizade entre eles, judeus e gentios, deu lugar então a um novo povo, uma nova humanidade, ou um novo povo, ou seja, Jesus, ele fez um novo povo. Antes de Cristo, havia judeus e gentios. Quem não era judeu, era gentio. Então havia somente esses dois povos. Com o advento de Cristo, a sua morte expiatória, o seu sacrifício, Cristo então, ele uniu os dois povos e fez então a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. O segundo tópico, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito, conforme Efésios 2, versículo 22. Nós lemos na nossa lição, e eu faço questão de repetir na leitura bíblica, Efésios 2, 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então Deus, ele passou a fazer da igreja a sua morada. Deus, por meio do seu Espírito, veio tabernacular a igreja ou na igreja, mostrando com isso que o Espírito Santo, ele encontra lugar na igreja e não mais no templo do Antigo Testamento, até porque Deus, ele não habitava dentro do templo, tá certo? Ele não habitava. Através do templo feito por Salomão, os judeus adoravam a Deus, só que Deus, ele não habitava dentro, exclusivamente no templo. E Salomão, ele reconhece isto no momento que ele está dedicando o templo. Ele fala as seguintes palavras: na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que o céu, nem o céu dos céus te poderiam conter, quanto mais esta casa que eu tenho edificado. Então, Jesus, o Deus, na pessoa do Espírito Santo, passou então a habitar na igreja. Glória ao nome do Senhor. Então a igreja é a morada de Deus. Mas não somente Salomão, ele acreditava desta maneira, mas também quando lemos outros textos, como por exemplo Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, nós vamos encontrar palavras semelhantes a estas. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 48, lá está escrito da seguinte maneira: mas o Altíssimo não habita em templos
feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Glória a Deus. Então, fica claro que o Espírito Santo, ele não habita em templos feitos por mãos, mas ele habita sim na igreja. Glória a Deus. Desse modo, os crentes judeus e gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Paulo também fala isto em 1 Coríntios capítulo 3,16, quando diz as seguintes palavras: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? De maneira, irmãos, que é um privilégio para nós, é um privilégio para a igreja, aleluia, poder ter o Espírito Santo habitando nela. A igreja de Cristo, a morada de Deus, que é a igreja universal, não é a igreja que se é conhecida por uma placa denominacional. Até existem pessoas que infelizmente acreditam que Deus, ele habita somente nos seus templos, não é? São exclusivistas, mas na verdade Deus, ele não habita dentro de um templo, não é construído por mãos humanas. Ele habita na igreja. E quando Deus, ele olha do céu para a terra, ele não vê as diversas denominações, ele vê a igreja dele, comprada e redimida pelo seu sangue. Bom, nós sabemos que todo edifício, para ser construído, necessariamente ele precisa de uma pedra angular, ele precisa de uma pedra principal. E o comentarista, ele, aqui no seu comentário, ele diz que houve algumas escavações nas imediações onde existia o templo lá em Jerusalém, e nessas escavações eles encontraram um monólito. Monólito é uma pedra grande, e encontraram um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Então esta pedra, ela fazia parte do fundamento do templo, no caso, o templo de Salomão. Certo é que toda construção, todo edifício precisa ter uma pedra. Isso aconteceu com o templo de Salomão e também não é diferente no plano espiritual. A igreja que está edificada em Cristo, ela teve também que ter uma pedra angular. E esta pedra angular, ou pedra fundamental, ou pedra principal, esta pedra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus já havia dito sobre a afirmação de Pedro de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, referindo-se a si mesmo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus, ele está dizendo que a sua igreja, ele mesmo a edificaria. Agora, qual o fundamento ou que pedra Jesus usaria para edificar esta igreja? Esta pedra seria o próprio Cristo, tá certo? Lembrando que a doutrina romanista, eles querem com esta afirmação de Jesus de edificar a igreja, eles querem dizer que a pedra por meio da qual a igreja seria edificada era a pessoa de Pedro. Eles dizem que Jesus se refere a Pedro, mas na verdade não poderia ser Pedro,
porque quando Jesus disse sobre esta pedra, ele está referindo-se a si mesmo, não é? Petra, uma pedra grande, uma pedra inamovível. Sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre essa pedra inamovível, eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja não está edificada sobre Pedro, até porque Pedro, no grego, é Petros, pedra pequena. E a igreja não poderia jamais ser edificada sobre a fragilidade de Pedro, mas foi edificada sobre Cristo. De maneira que Cristo, ele é esta pedra principal, ele é esta pedra de esquina. E os profetas, ou nos profetas, nos salmos, nós encontramos profecias alusivas a esta pedra, que por sua vez era o próprio Jesus. Por exemplo, no Salmo de número 118, versículo 22, lá encontramos esta profecia alusiva a esta pedra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Salmo de número 118, versículo de número 22, nós vamos encontrar esta afirmação. Diz assim o versículo 22: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Então, esta profecia, ou neste salmo, que é um salmo também messiânico, está se referindo a Jesus, está se reportando a Jesus como a pedra principal. Salmo de número 118, versículo de número 22. Mas encontramos semelhante afirmação no livro do profeta Isaías. Agora sim, Isaías capítulo 28, versículo de número 16. Isaías 28, versículo de número 16. Lá está escrito as seguintes palavras: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Então Jesus, ele é esta pedra principal, pedra esta que foi rejeitada pelos edificadores. Então esta pedra, como a profecia já dizia, ela seria rejeitada pelos edificadores. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então, tanto a igreja como o cristão individualmente está edificado sobre a rocha, que é Cristo. Agora, claro que quando Jesus ele está falando o Sermão do Monte, ele está mostrando uma outra realidade. Que outra realidade é esta? A igreja de Cristo, ela está edificada nele. Agora, o cristão, individualmente, para que ele possa permanecer firme, para que ele possa, de fato, estar edificado sobre a rocha, ele precisa atentar para as palavras do Senhor. Ele precisa não somente ouvir as palavras do Senhor, escutar as palavras do Senhor, mas precisa também praticar a palavra do Senhor. É o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ou compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
e sopraram os ventos, e correram os rios, e veio a chuva, e combateram contra aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então a igreja está edificada sobre a rocha. Agora, o cristão individualmente, para que a sua casa espiritual se sustente, para que ela de fato esteja edificada sobre a rocha, o crente precisa não somente ouvir as palavras, mas também praticar a palavra. Isto porque, como disse certo pastor, que com o ouvir, a casa é edificada, e em praticar, ela se mantém de pé. Então precisamos ouvir para edificar a nossa casa, mas precisamos praticar para que a nossa casa, a nossa construção espiritual, ela permaneça de pé. Louvado seja Deus. Vamos então ao segundo tópico, o fundamento, apóstolos e profetas. A palavra apóstolo no grego significa enviado ou mensageiro. Então, um apóstolo é aquele que é enviado. Um apóstolo é o mensageiro. Agora, uma vez que o significado de apóstolo quer dizer enviado, nós podemos entender que Cristo, até porque a Bíblia fala que Cristo, ele também é apóstolo, no sentido de ter sido enviado pelo Pai, não é? Hebreus, capítulo de número 13, o escritor aos Hebreus, ele vai ali chamar a Cristo de apóstolo. Hebreus, capítulo 13, versículo de número 1, diz assim, ou melhor, Hebreus capítulo 3, versículo 1, diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, Jesus Cristo, ele é o apóstolo que foi enviado por Deus para nos trazer a salvação. Perceba na expressão enviado, e nós vamos nos remeter a João capítulo 3, versículo 16 e 17, evangelho que escreveu João, capítulo 3, versículo 16 e 17, lá está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Olha a expressão, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, em razão do significado apóstolo enviado, a Bíblia deixa claro que Jesus, ele é o enviado de Deus para a salvação da humanidade. Mas nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos esse termo referindo-se aos 12 apóstolos originais, ou seja, os 12 escolhidos por Jesus. Lucas capítulo 6 diz que Jesus, ele passou a noite inteira em oração. E quando ele desceu do monte, a Bíblia diz que ele chamou para si aqueles que ele quis e deu o nome de apóstolo ou apóstolos. Lucas capítulo 6, versículo de número 30.
versículo de número 30. Então, eles são chamados, ou melhor, capítulo 6, versículo 13. E quando já era dia, vamos voltar para o versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, da multidão de discípulos que acompanhavam Jesus, ele precisaria de 12, os quais chamariam de apóstolos, os quais, por sua vez, daria sequência ao seu ministério. Esses apóstolos andaram com Jesus, comeram com Jesus, presenciaram os milagres de Jesus, acompanharam Jesus e assim foram também treinados por Jesus para que dessem sequência ao ministério de Jesus, uma vez que o seu ministério seria de apenas 3 anos. Então ele iria para o Pai, mas a obra deveria dar sequência e seria através dos 12 apóstolos. Mas o apóstolo Paulo também ele é chamado de apóstolo. Aliás, Paulo, ele defende o seu apostolado. Uma das igrejas que resistiu ao apostolado de Paulo foi exatamente a igreja de Corinto. Não foi só a igreja de Corinto, não somente os crentes de Corinto, mas quando eu falo os crentes de Corinto, não estou generalizando, porque não foram todos os crentes lá em Corinto que resistiram ao apostolado de Paulo, mas havia alguns que não aceitavam a autoridade apostólica de Paulo. E Paulo então ele vai defender o seu apostolado. E por que razão aqueles crentes resistiam ou não aceitavam o apostolado de Paulo? Isso porque para eles um apóstolo deveria ter algumas credenciais que eles julgavam que Paulo não as tinham. Então, quais eram as credenciais de um apóstolo? Um apóstolo deveria ter conhecimento íntimo da vida terrena de Jesus. Outra coisa, um apóstolo tinha que ter sido chamado diretamente por Jesus. Teria que ter sido nomeado direto por Jesus. E também teria que ter sido enviado oficialmente por Jesus. E mais uma credencial, deveria ter sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele tinha essas credenciais. Então, ele vai defender o seu apostolado. Agora, apóstolo a nível dos 12, hoje não se tem mais, a nível dos 12. No entanto, nós temos, e existe o chamado dom ministerial de apóstolo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4 da sua carta, Paulo, ele faz menção deste dom ministerial. Entre outros, na verdade, são 5 os dons ministeriais, e Paulo faz menção deste dom de apóstolo. Efésios capítulo 4, diz lá, versículo de número, deixa eu me situar aqui na referência, Efésios capítulo 4, versículo de número 8 em diante, diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores
e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, o dom de apóstolo, ele existe, não é? Ele não terminou. Assim como existe o dom de pastor, o dom de profeta, o dom de evangelista, assim também o dom de apóstolo, ele está na igreja. E não podemos negar que algumas pessoas, não é? Algumas pessoas, eles têm revelado em si este dom. A exemplo, poderemos citar entre outros, os nossos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, não é? Quem é que pode negar que esses homens, eles tinham o dom de apóstolo? Eles foram enviados com uma missão específica aqui para o nosso Brasil, e nós somos beneficiados pela obediência desses homens ao chamado divino. Poderemos citar também o pastor José Satiro. O pastor José Satiro foi enviado para a Colômbia, e Deus deu provas para ele, deu sinais da sua chamada, e ele foi até aquele país, e hoje fazem mais de 30 anos que ele se acha nesse país, e Deus tem abençoado, a obra tem crescido. Então, como negar na vida deste homem o dom de apóstolo? Mas, infelizmente, com a banalização do Evangelho, nós encontramos muitas pessoas se autoproclamando apóstolos, se auto-intitulando apóstolos. Só que você não vê nessas pessoas as credenciais, não é? Você não vê nessas pessoas as qualidades de um apóstolo ou de quem possua o dom de apóstolo. Pois bem, a Igreja de Cristo, ela está fundamentada, os crentes estão edificados exatamente na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos são os ensinamentos dos apóstolos. Ensinamento estes que a igreja primitiva primava em observar. A igreja primitiva tinha o cuidado de aceitar, de receber a doutrina dos apóstolos. Doutrina esta que, na verdade, não eram deles. Eles receberam os ensinos de Jesus e eles transmitiam para a igreja. Tá certo? Transmitiam para a igreja. Então, a igreja de Cristo, ela primava em se manter firmada na doutrina dos apóstolos, que são os ensinamentos dos apóstolos. E havia um cuidado muito grande por parte dos próprios apóstolos em não permitir que a igreja deixasse de receber esses ensinamentos que davam a elas solidez, ou que davam a ela, ou melhor dizendo, à igreja, solidez, estabilidade. A Bíblia diz que como a igreja foi crescendo, o número de salvos foi aumentando, com isso começou a haver alguns problemas também na igreja, problemas de ordem social. Atos capítulo de número 5, a Bíblia diz que houve alguns problemas sociais na igreja. Os gregos estavam reclamando que as suas viúvas não eram assistidas, que as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E isto gerou uma murmuração entre aqueles irmãos. Uma murmuração entre aqueles irmãos. E agora, aquele problema precisaria ser resolvido. Eu disse Atos capítulo 5, mas na verdade é Atos capítulo 6. Então, aquele problema deveria ser solucionado. Então, diz a Bíblia que eles então, os apóstolos que estavam ocupados com a oração, com o ensino constante da palavra de Deus, eles não poderiam se deter naquelas questões. Então, diz a Bíblia que eles então escolheram 6 homens de boa reputação, tendo algumas qualidades necessárias, qualidades morais, a fim de que eles tomassem conta daquele importante negócio. Aí no versículo de número 4 do capítulo 6, ele diz assim, Pedro dizendo, mas nós perseveraremos na oração
e no ministério da palavra. Então vejam que eles tinham as causas sociais, como também problemas que deveriam ser resolvidos. Só que eles entendiam também que nada, nenhum problema deveria atrapalhar aquela cadência ou aquela dedicação ao ensino. Isto porque os apóstolos sabiam que a existência da igreja, o crescimento da igreja dependia exclusivamente dos ensinos das Escrituras, De modo semelhante, todo pastor que se preze, ele se preocupa em trazer o alimento, não é? A palavra de Deus para a igreja, para a membresia da igreja, porque o sustento da igreja, a edificação da igreja depende exclusivamente da palavra do Senhor. Se for negada à igreja o ensino constante, as doutrinas essenciais à igreja, se for negada à igreja, essa igreja ela não cresce, essa igreja fica raquítica. Então a igreja precisa receber constantemente os ensinos da palavra de Deus, que são o fundamento dos apóstolos. Então uma igreja, ela para subsistir, ela precisa do ensino constante da palavra do Senhor. A igreja não pode estar baseada, ou viver, ou querer se sustentar através de sonhos, através de revelações, através de profecias. A igreja tem que estar sustentada pela palavra do Senhor. Uma igreja sustentada, nutrida pela palavra, é uma igreja fortificada, é uma igreja forte, é uma igreja abençoada. Mas a igreja, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e também do testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. O comentarista, ele vai mostrar neste tópico que os profetas aqui não são necessariamente os profetas do Antigo Testamento. Vai mostrar que esses profetas são os ministros, são os ensinadores da palavra. Com certeza, reportando-se a um dos dons ministeriais, de que nós já falamos, Efésios capítulo 6, né? O dom de profeta ali são os ministros que recebem a revelação, que recebem a mensagem da palavra de Deus através da meditação, da busca pelo conhecimento e, por sua vez, distribui ou transmite para a igreja. O tópico 3, edificados para a morada de Deus. Como já foi ventilado no primeiro tópico, a igreja de Cristo, a igreja de Cristo, ela é a morada de Deus. A igreja de Cristo é a morada de Deus. Isto porque a igreja, por sua vez, ela é um edifício, e é um edifício que está no processo contínuo de desenvolvimento. Olha o que diz o versículo 21 do capítulo 2: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Todo edifício bem ajustado cresce. Então, a igreja de Jesus, esse edifício chamado igreja, ele é um edifício que está em desenvolvimento. A igreja de Cristo não é uma obra estática, mas é uma obra que se desenvolve, é uma obra que cresce, que está em constante
crescimento. E este crescimento, ele só vai terminar quando chegarmos na glória. Este crescimento está falando da vida espiritual que há nesta igreja, da vida de santidade, da vida de obediência, da vida de temor. Então, esta igreja que tem estas características, santidade, obediência, temor, esta igreja está crescendo. Esta igreja está crescendo. E o processo de santificação, ele continua, ele está dando sequência até que dia? Até o dia do arrebatamento. Então a igreja, enquanto aqui na terra, o desenvolvimento dela está ligado a esta vida de santificação. Salomão, escrevendo Provérbios capítulo 4, versículo 18, ele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Então vai brilhando cada vez mais, até fala de algo a ser alcançado, fala de algo a ser atingido. Mas também quando Paulo fala, voltando aos dons ministeriais, Paulo fala dos 5 dons ministeriais, Paulo ele vai dizer a razão deste dom, ou o porquê desses dons ministeriais na igreja. Vamos voltar para o capítulo 6, e Paulo ele vai mostrar a razão desses dons ministeriais, ou melhor, capítulo 4 de Efésios, versículo de número 12, diz assim: querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então perceba novamente a expressão até, lá em Provérbios 4:18, até que seja dia perfeito. E aqui no capítulo 4 de Efésios, versículo de número 13, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então a igreja de Cristo, o desenvolvimento dela, este crescimento, está relacionado a uma vida de santificação. Então a igreja, ela está crescendo, está sendo edificada. E quando chegarmos lá na glória, então já teremos atingido a estatura completa de Cristo, de varão perfeito. Enquanto não, a igreja ela está em constante desenvolvimento, Templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou o templo santo, separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. É aquilo que nós acabamos de nos referir. Morada do Altíssimo. Então, assim como o tabernáculo, o templo, eram símbolos, da adoração do povo judeu, a igreja, por sua vez, ela não é simplesmente símbolo da morada, mas ela é de fato a morada de Deus. Glória a Deus. Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele mora na igreja, ele habita na igreja, ele vive na igreja e no crente individualmente.
nós somos o templo do Espírito Santo individualmente. Glória a Deus. Agora, para concluir, como entender isso, Deus, Ele habitar dentro do crente? Como entender isto? O Espírito Santo fazer do crente a sua morada. Uma vez que Salomão, ele dizia lá, quando ele está dedicando o templo, que os céus, nem os céus dos céus, poderiam conter a pessoa de Deus. Uma vez que Deus, ele não pode ser medido. Como então entender que a igreja e o crente na sua individualidade é morada de Deus? Nós entendemos isto e nós aceitamos pela fé. Nós aceitamos isto pela fé. Nós desfrutamos desta realidade de ter o Espírito Santo morando na igreja, morando no crente. Nós aceitamos isto pela fé e também por experiência, mas nós aceitamos pela fé. Olha o que diz Paulo escrevendo aos Efésios, agora no capítulo de número 3, versículo 17. Efésios capítulo 3, versículo 17, lá diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Louvado seja Deus. Então, nós aceitamos, vivemos isto, cremos nisto, é por intermédio da fé, é pela fé, para que Cristo habite em vós pela fé. Glória a Deus. E que o Senhor nos ajude a viver uma vida digna, uma vida que glorifique ao Senhor, a fim de que não venhamos de alguma forma entristecer o Espírito Santo e ele venha deixar de fazer em nós morada. A Bíblia diz nos dias do profeta Ezequiel, ele viu a glória de Deus saindo do meio do povo de Israel. Ele viu, Deus deu esta visão para ele, e ele viu que a glória de Deus foi saindo, e foi deixando, e foi embora. Da mesma forma também, nós somos moradas de Deus. O Espírito Santo habita em nós, habita na igreja e habita na nossa vida individualmente. Então, na minha individualidade, eu preciso ter o cuidado para que eu não entristeça o Espírito Santo. E Paulo, ainda no mesmo livro, na mesma carta aos Efésios, ele fala nos adverte para que tenhamos o cuidado de não entristecer o Espírito Santo, no qual estamos selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é fino, o Espírito Santo, ele é sensível. Então precisamos viver uma vida que agrade a Ele, que glorifique a Ele, para que Ele permaneça dentro de nós. Glória a Deus. Porque imagine os irmãos, uma pessoa sem o Espírito Santo. Como era a nossa vida antes, a nossa vida pregressa, sem o Espírito Santo? Era uma vida vazia, era uma vida triste, era uma vida moribunda, não tínhamos a paz verdadeira. Mas quando o Espírito Santo entrou na nossa vida, passou a fazer morada na nossa vida, até o nosso semblante mudou, até as pessoas que nos rodeiam, parentes, amigos, vizinhos, eles passaram a perceber que em nós passou a existir um brilho diferente. E isto não é outra coisa senão o Espírito Santo morando dentro das nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a viver esta vida de temor a Deus, de obediência ao Senhor, para que o Espírito Santo esteja sempre presente e habitando nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.